Teve um dia que eu cheguei no trabalho e enquanto eu estava andando para minha mesa, eu encontrei com a gerente de RH no caminho. E ela olhou para mim e falou assim: Nossa, Helena, quanto tempo que eu não te vejo, mas eu acompanho os seus posts nas redes sociais e looks like you are living the dream. I love it. Que seria algo como: E me parece que você está vivendo o sonho. Eu amo isso, né? E aí eu respondi para ela: You know what? I really am. Que significa, e quer saber, eu realmente estou vivendo o sonho. E aquilo ficou na minha cabeça, porque isso já tem, gente, cerca de 5 anos, tá? E eu quero... Por que eu estou trazendo essa história para vocês aqui logo de cara nesse vídeo? Porque essa gerente, ela não estava vendo posts de viagens internacionais, de compras luxuosas, de grandes conquistas. Não era nada disso. Os meus posts eram sempre de coisas ordinárias do dia a dia. Então eu postava eu jogando aqui na sala com as minhas filhas, fazendo um game night. Eu postava a gente tendo um momento, às vezes, jantando ou fazendo uma pintura, fazendo uma atividade. Eu com o meu café lá fora, tendo o meu momento de gratidão, de meditação todas as manhãs. Então eu sempre postava a minha xícara de café, uma foto do meu quintal, assim, né, do sol, das plantas, e dava um bom dia. As minhas filhas brincando no quintal, soltando bolinhas de sabão, sabe assim? Esse era o tipo de post que eu fazia e que ela falou para mim que eu estava vivendo o sonho, que eu estava tendo uma vida, né? Esse termo é muito comum em inglês, muitos de vocês devem conhecer, né? Oh, she's living the dream. Ela tá tendo a vida dos sonhos, né? E desde aquele momento, eu coloquei na minha bio do meu Instagram pessoal, Living the Dream, porque eu realmente acredito e incorporo essa verdade. Então, quando eu falo romantize a sua vida, eu estou falando de você aprender a valorizar e a ver beleza nas coisas simples da vida. E eu sei que isso parece, gente, papo clichê. Eu sei que isso parece coisa que todo mundo fala, mas o poder que isso tem é tão grande e eu quero contar aqui para vocês como isso transformou minha vida e como, de fato, eu tenho certeza absoluta que é esse comportamento que mudou e muda sempre a minha vibração, o meu ponto de atração e faz com que eu continue atraindo absolutamente tudo que eu quero. Eu, meu marido, nós como família, né? Claro que nós temos sonhos, eu não estou falando, né, que isso é uma mágica que vai fazer você ganhar na loteria e mudar tudo na sua vida, tá? Não é essa a ideia, é um processo. Mas esse meu comportamento, eu tenho certeza que é o que me coloca em congruência, que me coloca ali num estado mesmo de receptividade. E para falar disso, inclusive, eu quero falar para vocês dos ensinamentos da Esther Hicks, né, do Abraham Hicks. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Esther Hicks, ela canaliza uma consciência que ela chama de Abraham. O que ela ensina basicamente? Ela ensina que o nosso estado natural da vida tem que ser o estado de joy, de alegria. E que quando a gente aprende a se manter nesse estado por tempo suficiente ou na maior parte do tempo, a gente fica no receiving mode, que ela chama, ou seja, no modo receptivo, para que a vida, Deus, o universo nos traga aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, porque a gente está no modo receptivo. Acontece que quando a gente está reclamando, estressado, ansioso, nervoso, depressivo, no piloto automático, quando a gente não está nesse estado de apreciação, é como se a gente fechasse as portas para a vida nos trazer coisas melhores. A gente sai desse modo receptivo. E o maior desafio é ficar nesse modo receptivo por tempo suficiente para alterar a tua vibração de fato e fazer com que as coisas comecem a acontecer. Porque, gente, é muito fácil eu acordar um dia e falar assim, nossa, hoje eu tô bem-humorada. Tô bem-humorada, tô feliz, vai dar tudo certo para mim. E aí à tarde já acontece alguma coisa que me tira do eixo e eu já saí daquele modo.
Ou então eu começo a semana bem, quando chega no final da semana eu já estou estressada, eu tive um problema no trabalho, eu tive um problema com as minhas filhas ou com meu marido, já saí do modo receptivo de novo. Então, claro, é desafiador, porque a nossa vida é desafiadora. A nossa vida não é uma ilusão ou um conto de fadas, a vida não é um morango, como dizem, né? Mas aprender a estar no estado de apreciação, aprender a valorizar o simples e aprender a se colocar toda hora nessa vibração é o que realmente faz diferença e o que realmente muda a nossa vida. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Desde que eu comecei a fazer isso, é óbvio que eu tive momentos de dificuldade, que eu tive desafios. Eu estou falando aí de 5 anos atrás, né? E dias difíceis, épocas melhores, épocas piores. Mas me colocar na maior parte do tempo nesse estado é o que me fez continuar num caminho de evolução. Então, isso também está muito alinhado com a lei da correspondência no hermetismo, gente. O hermetismo fala, uma sabedoria antiga, né, que explica as leis universais, fala que o nosso externo corresponde ao nosso interno. O que a gente nutre e vibra dentro, a realidade externa vai corresponder, ela tem que corresponder. Então, nos momentos difíceis, sabe o que eu fazia? Eu me colocava num momento de oração, normalmente lá no meu quintal, fechava os olhos e eu pedia assim para Deus: Deus, me ajuda a enxergar isso de uma maneira diferente. Me ajuda a trocar de lente, me ajuda a trocar de óculos. Vamos colocar lentes amorosas, vamos trocar de óculos. Então eu pedia isso para Deus nas minhas orações, nos momentos difíceis. Eu falava, eu reconheço que eu estou com a minha vibração baixa, eu reconheço que eu estou fora, né, de alinhamento, mas, Senhor, me ajuda a enxergar com lentes amorosas, como o Senhor gostaria que eu enxergasse essa situação, como o Senhor espera que eu veja e lide com essa situação. Era isso que eu fazia nos momentos difíceis. E eu realmente me esforçava para enxergar o lado positivo, ou o aprendizado, ou o que eu ia fazer com aquela situação dali para frente. E isso significa o quê? Que eu estava conscientemente sempre tentando alinhar o meu ponto de vibração, porque eu sei que se eu viver na reclamação e no piloto automático e na ansiedade, na depressão, tudo desanda, nada flui. Então, na minha vida, apesar dos desafios, e isso tem a ver também com o propósito de vida, eu entendi que o meu propósito maior e principal todos os dias é ser uma pessoa melhor, é viver o meu presente com propósito, com intenção, com boa vontade, independente da minha realidade nesse momento. A gente precisa aprender a amar, a vibrar e a estar feliz com a nossa realidade agora, do jeito que ela é, mesmo que ela não seja ainda algo dos nossos sonhos, dos nossos maiores sonhos. Por quê? Porque é só quando a gente aprende a fazer isso que a gente entra nesse estado receptivo para se abrir para receber mais, para estar preparados para receber mais da vida, mais de Deus, mais do universo. E é isso, é tudo no dia a dia. É ir para a academia de manhã ou no fim do dia e no caminho apreciar ali o pôr do sol, ou até quando você está indo buscar seus filhos na escola, independente da situação, gente, é você se botar em estado de apreciação com as coisas simples do dia a dia. E eu continuo fazendo isso, gente, eu continuo fazendo isso sempre. Por quê? Porque eu percebo e sinto o quanto a minha vida, a vida da minha família, só evoluiu. E eu vou fazer um outro vídeo também para falar só sobre a mentalidade da prosperidade, como que a gente trabalhou na mentalidade para crescer a nossa prosperidade. Mas essa questão do ponto de vibração e do estado de apreciação e gratidão tem tudo a ver com a prosperidade também. Tem tudo a ver com a evolução da sua vida, tem tudo a ver com as oportunidades, a inspiração, tudo acontece e as coisas melhoram. Então agora eu me vejo vivendo uma realidade muito diferente da minha realidade dos 5 anos atrás, quando a gerente falou isso para mim,
A minha realidade agora está muito melhor em termos de prosperidade e financeira, né? A gente fez uma viagem que a gente sonhava em fazer o ano passado para Disney e para o Brasil juntos, né? A gente juntou as duas coisas. Esse ano a gente vai fazer uma viagem incrível também pela Nova Zelândia de motorhome com as nossas filhas. A gente está construindo a casa dos nossos sonhos. Então veja bem quanta coisa que a gente está manifestando e que está acontecendo na nossa vida, que é o nosso sonho. Entenda uma coisa, você é o sonhador do seu sonho. Você é o diretor do filme da sua vida. Então, quando eu falo romantize a sua vida, se coloque nessa posição de que você está dirigindo a tua vida. Você escolhe e decide como que você quer que o filme da sua vida seja. Por mais que tenham coisas que saem fora do seu controle, se imagina como se você estivesse mesmo num filme e você é o personagem principal. Como que você quer que o personagem principal reaja diante dos desafios que ele tem? Como que você quer que o personagem principal alcance os sonhos dele? Como que você imagina essas coisas acontecendo? Por isso que eu falo, se coloque, porque isso te mexe tanto com o seu ponto de vibração, que também é a projeção e percepção que eu sempre falo. O que a gente projeta aqui dentro, a gente percebe lá fora. Isso está na neurolinguística, isso está também na lei da atração, nas leis herméticas, em tantos ensinamentos, tantas filosofias, está em tanta sabedoria. E é um pouco óbvio também, né? Que quando a gente muda o nosso estado vibracional, a nossa vida fica melhor. Então, o sonho que eu estou vivendo agora, que eu estou realizando com a minha família, é assim, gente, o que eu sempre sonhei, o que eu e meu marido estamos conquistando, onde a gente está chegando, é o que nós sempre sonhamos. E claro, nós ainda temos sonhos maiores, nós ainda temos muitos objetivos, muitos sonhos, mas aonde a gente está agora, a gente fica num estado constante de felicidade e gratidão, porque quanto mais a gente percebe que quanto mais a gente vibra e sente isso, mais as coisas continuam acontecendo e dando certo. E obviamente que isso envolve muita ação, trabalho, muita força, né, inspirada, né? Não é assim que tudo cai do céu e é um milagre, óbvio que não. Mas você entende que quando você está nessa vibração, você enxerga possibilidades, você enxerga oportunidades. E é sobre isso, gente. Romantizar a sua vida é se permitir se colocar num estado vibracional elevado para você entrar no modo receptivo, para você mudar o seu ponto de vibração e para você começar a atrair tudo que você sonha, tudo que você quer. E saiba, sabendo que isso não é ilusório, não é assim, sabe, uma coisa fora da realidade ou fantasiosa. Saiba que você vai ser jogado para fora desse caminho milhares de vezes, mas você só tem que saber voltar. Você só tem que saber que tudo bem, deu tudo errado, tô triste, tô mal-humorado. Você vai ter um momento ali de acolher a tua emoção, o teu momento, mas você vai saber se botar de volta nesse estado de apreciação. E hoje, gente, esse é o meu objetivo maior. Hoje, esse é o meu propósito. Isso me traz uma energia, isso me traz uma inspiração e é por isso que eu estou compartilhando novamente esses conteúdos, né, através das minhas redes, através desse canal, porque isso me bota num estado de inspiração, isso me bota em um estado de alegria. E todos nós podemos encontrar isso, a gente pode encontrar de diversas formas que não seja só no nosso trabalho. No nosso trabalho do dia a dia, no nosso ganha-pão, né? Porque quando a gente pensa em propósito, todo mundo acha que o propósito tem que estar 100% relacionado ao seu trabalho. Mas nem sempre, ele pode começar pequeno, ele pode começar nas horas vagas, ele pode começar com outras coisas. E a partir do momento que você se coloca nessa energia, gente, as coisas acontecem, né? Eu falo que não há revelação enquanto não há ação. O caminho ele se faz conforme a gente anda. Não tem aquela frase, né, que a gente primeiro bota o pé e depois Deus bota o chão? É mais ou menos isso, né? Então, quando a gente começa a viver nesse estado de apreciação, de inspiração, a gente está muito mais aberto para receber ideias, para receber coisas lindas da vida, para receber oportunidades. Então, romantizar a sua vida, mudar o seu ponto de atração, estar no modo receptivo, é uma escolha, é uma maneira de viver. E uma coisa que eu acho importante falar é que não se trata de ser alienado,
de viver numa bolha e de não saber o que está acontecendo no mundo ou negar o que está acontecendo no mundo. Eu tenho consciência total do cenário super triste e preocupante de guerras que nós estamos vivendo, sobre os conflitos e as guerras políticas também, sobre tantas coisas difíceis e trágicas que a gente vê nas notícias todos os dias que estão acontecendo por aí no mundo. Mas quanto a isso em específico, o que eu penso? Eu penso que essas coisas estão fora do meu controle. Então eu preciso escolher aonde eu vou canalizar a minha energia. Normalmente, quando eu me sinto afligida por essas notícias, em um momento ali de oração, eu peço a Deus que acalme o meu coração, porque isso tudo está fora do meu entendimento, isso tudo está fora de algo que eu posso entender o porquê que essas coisas acontecem. Muita gente fala, mas como que Deus permite que aconteçam guerras no mundo? Como que Deus permite tanta coisa ruim acontecendo? Aí que tá, gente. A gente está vivendo nesse mundo e a gente tem que acreditar e se lembrar sempre de que existe uma força maior, única, criadora, que é onipotente, onipresente e ela sabe tudo, o porquê de tudo. Se a gente está aqui vivendo essa vida como humanos, temporariamente, né? Porque a nossa vida tem um prazo, tem coisas que a gente não consegue entender. Tem coisas que a gente não consegue entender. E o que eu posso fazer no momento em que eu me sinto aflita? Eu vou recorrer a Deus para que Ele acalme o meu coração. E eu vou falar, é o que eu faço normalmente, eu falo, Deus, é muito difícil ver tudo o que está acontecendo no mundo, eu sei que isso é além do meu entendimento, eu sei que eu não tenho como saber o porquê disso tudo, eu só peço que acalme o meu coração e eu só posso mandar amor, mandar boas orações, né, para essas pessoas, esses lugares, esses cenários que a gente vê, as tragédias que a gente vê. Gente, eu tenho uma colega queridíssima no trabalho, que ela é da Ucrânia. Eu vi de perto o sofrimento dela, tentando trazer a família dela refugiada para a Austrália, né? O pânico dela quando começou a guerra na Ucrânia. A minha vizinha de porta é do Irã, né? E a gente está vendo agora tudo o que está acontecendo lá. Eu também vi o pânico que ela passou tentando se comunicar com a família dela lá. Então, assim, gente, isso é muito real, tá do nosso lado, sabe? A gente tá vendo nas notícias todos os dias. Mas tem duas coisas muito importantes em relação a isso. Primeiro, eu preciso sim estar consciente do que está acontecendo, mas eu não posso focar minha energia demais nisso também. Então, por exemplo, se eu ficar nas redes sociais, nas notícias de manhã, consumindo só conteúdo de guerra, de violência, de notícia de crime no Brasil, por exemplo, que tem um monte que eu vejo. Se eu ficar consumindo isso, primeiro que o algoritmo vai me trazer mais disso, para começo de conversa, e segundo que isso vai acabar com o meu estado vibracional, vai acabar com o meu dia. Eu vou falar, gente do céu, né? Esse mundo está perdido, não quero mais nada. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio de sim, saber o que está acontecendo, né? Estar ali ciente do mínimo, do básico, mas fazer uma escolha consciente de não ficar consumindo aquilo excessivamente, né? De focar na tua vida, na tua energia, nas coisas que você pode fazer, né? A sua vida, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar, né, da sua vida, e você não pode se deixar consumir, porque senão você é puxado ali, ó, para baixo com a sua energia. Então, mesmo diante das dificuldades do mundo e das nossas dificuldades do dia a dia, né, que a gente pode estar enfrentando aí diversas dificuldades também com a nossa família, enfim, é focar realmente ali, primeiro, em voltar sua atenção para a sua fé, pedir entendimento, acolhimento, uma forma melhor de enxergar a situação, né? Pedir inspiração, pedir conforto, enfim. E também fazer uma escolha de cuidar da sua vibração da maneira que puder. Vai se exercitar, vai apreciar a natureza, vai tomar um sorvete com uma amiga, vai colocar um filme de comédia, faz o que você puder fazer para elevar a sua vibração, né? Então isso é a ideia também que está por trás de romantizar a sua vida, né? Se mantenha concentrado, focado no que depende de você, né? Tem coisas que não dependem de nós, mas se a gente trabalhar no que depende de nós, muita coisa já muda ao nosso redor. Então essa é a reflexão que eu queria fazer aqui com vocês hoje.
Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês e que isso inspire vocês de alguma forma a trocar de óculos, a romantizar a sua vida nos pequenos momentos, no dia a dia. E eu espero que esse estado de apreciação possa transformar profundamente a sua vida, assim como transformou a minha. Eu vou ficando por aqui e a gente se fala então no próximo vídeo. Tchau, tchau!